Vamos iniciar o culto, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar o nome de Jesus, amém? Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te agradeço, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Sim. Que seja um culto abençoado, Pai, que os louvores aqui ministrados possam tocar o coração de cada um presente nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu trouxe uma palavra, está lá em Salmos, no capítulo 100, versículos de 1 a 5. Diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Amém. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Amém, Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Acendendo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, pregando a promessa em oração. Filho, ó Deus, está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, reclamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. De amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. Filho, ó Deus, está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.
és a cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Como é bom nós estarmos na presença de Deus, saber que Ele é misericordioso com as nossas vidas. Amém? Agradeço a Deus por estarmos essa noite reunidos. Agradeço a Deus por todas as coisas boas que Ele tem feito, que Ele tem permitido em nossas vidas. Glória a Deus. Gostaria de chamar a irmã Adriana.
Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A ele seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e concentre-se. Deus Glória a Deus. é Deus. É Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer também, Ele continua sendo Deus. Amém. Né? É muito gratificante a gente estar servindo na casa do Senhor. Deus, Ele acalma o nosso coração, traz refrigério, traz alegria, traz tudo aquilo que o nosso coração precisa, que é a paz do Senhor, né? Amém. Às vezes a gente passa por provações e a gente acaba esquecendo da promessa do Senhor. E muitas das vezes a gente quer colocar Deus na parede.
Deus não precisa da gente, porque Ele é Deus. Quem precisa Aleluia. de Deus somos nós, né? A gente tem mais é que agradecer ao nome do Senhor Jesus, saber mais, parar de questionar, né? Somente adorar e agradecer, porque só da gente estar de pé é só pela misericórdia do Senhor, né? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz, igreja. Amém. Mais um domingo, pronto para uma segunda-feira cheia de coisas boas. Aleluia. Eu creio que Deus tem preparado alguma coisa nova para a nossa vida. Amém. E tinha duas palavras que Deus colocou no meu coração. Me tirou. Eu não entendi, porque desde a semana passada eu tinha preparado essa palavra, mas o que você falou é verdade. Às vezes a gente coloca Deus na parede. E antes da gente entrar na palavra, nós vamos orar por esses pedidos. E eu vou pedir para que vocês estendam a mão e orem. Hoje é um culto extremamente de oração. Tem um louvor. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, colocamos, Pai, Pai, apresentamos esse pedido. todas as nossas dificuldades aqui, Senhor. Dificuldades de entendimento, dificuldades de esperar, Senhor. Cada um desses. Colocamos, Senhor, Na tua presença. tudo que nós não conseguimos, Pai. Assim como todas essas pessoas confiaram a essa igreja, que estivéssemos orando por ela. Visita, Pai, cada uma dessas pessoas. Todas elas, Senhor, não conseguem. Muitas vezes não conseguem nem te ouvir. São especialistas. No mundo, Pai, tem tragado essas pessoas. Muita Às vezes tirando até a própria fé. Nós te clamamos, Senhor. Visita cada uma delas. As que estão enfermas, Senhor, nós te clamamos pela cura, Senhor. As que precisam de libertação, Pai, nós te clamamos por libertação. As que precisam, Senhor, ser curadas, Senhor. Nós te clamamos pela cura, Senhor, pela cura física, pela cura material, Senhor. Aquelas que estão em dificuldades financeiras, Pai, que o Senhor possa entrar com providência. Aquelas que precisam de respostas, Senhor, que o Senhor possa trazer resposta, Pai, porque esse ano, Senhor, nós declaramos o ano das respostas, Senhor. E nós temos te buscado, Senhor, temos te buscado a todo instante, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão preocupados. Entra, Senhor, entra na nossa vida, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer morada, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer para nós, Senhor, um renovo, para que possamos, Pai, com tranquilidade, Senhor, esperar tudo que o Senhor tem nos preparado, Senhor, desde antes do nosso nascimento, Pai. Tudo que o Senhor tem nos preparado, Pai. Visita a casa de cada um que está aqui, Senhor. Visita, Senhor, as dificuldades de cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, no trabalho, Senhor, na justiça, Senhor. Nós entregamos, Senhor, todas as nossas petições, Senhor, na escola, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja preparando a nossa segunda-feira, a nossa semana, Senhor. Cuida da nossa saúde, Senhor. Nós entregamos a nossa saúde nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que estão aqui. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa os nossos filhos que não estão aqui. Abençoa os nossos pais, Senhor, que não estão aqui, Senhor. Abençoa as nossas mães que não estão aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos
vizinhos, Senhor. Que essa igreja, Senhor, possa servir de porta, Senhor, possa servir de elo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, de tudo que as pessoas têm buscado, Senhor, e não têm encontrado. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos. Faz a Tua vontade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Eu tenho uma palavra aqui, ela está em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Diz assim, amém? Amém. Diz assim: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quando pedires que as pessoas vos façam, assim fazei, ó vós também, a elas, pois esta é a lei e os profetas. Essa passagem, ela vem a seguir no capítulo 5, Sermão do Monte, onde Jesus reuniu aquela multidão e começou a falar as bem-aventuranças. Ele reuniu as multidões e os seus discípulos e começou a falar, começou a dizer o que era, a preparar o reino. E é justamente aqui que a gente vai entender algumas coisas. Se você chegar no capítulo 7, no capítulo 7, o primeiro versículo, diz assim: não julgueis para que não seja julgado. Isso tudo faz parte do Sermão do Monte. A gente começa a entender o que Jesus queria com a gente. Aqui você fala, bom, eu posso julgar? Pode. Você pode julgar uma pessoa? Pode. Mas depende de como você pode julgar uma pessoa, porque aqui ele fala, pois com o critério com que julgar, serei julgado, e com a medida que usares para medir os outros, igualmente será medido. Se a gente pegar Gênesis, ele vai ter lá o princípio da semeadura e da colheita. Tudo que a gente precisava entender, para levantar numa segunda-feira, é justamente isso aqui. Começando aqui. Quando alguém julga você, às vezes você fica muito constrangido, ou quando a gente se compara com uma outra pessoa, com uma outra situação, a gente começa a ter pontos negativos. Não é isso que Deus quer para nós. Quando você julga uma pessoa, você automaticamente está julgando tudo aquilo contra você, porque às vezes você não deve julgar ninguém, porque você às vezes é muito mais imperfeito do que essas pessoas. E ele continua falando aqui, porque reparas tu o cisco do olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no seu próprio olho. Deus tem uma... Nós vimos aqui que Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Todas as coisas. E quando você entra aqui um pouquinho mais para frente, pedir, é isso que eu vou falar, mas voltado ao olho. Pedir e vos será concedido. Pedir e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Começam as perguntas.
Mas Deus não sabe de tudo. Por que Ele ensinou isso para a gente? Jesus. Por que se Deus, se Jesus conhece a nossa vida, por que a gente tem que pedir? Já pararam para pensar? Às vezes você pede coisas e deve pedir, nós devemos pedir coisas sim. Se Ele mesmo está falando, se Jesus mesmo deixou isso escrito aqui, pede, busca. Mas às vezes, quando você encontra pessoas que falam assim, olha, eu pedi para Deus uma casa e Ele me deu uma casa. Eu pedi para Deus, uma outra pessoa, eu pedi para Deus um carro, mas Ele não me deu um carro ainda. Aonde que está o erro nisso? Será que a gente não às vezes, não espera aquilo que Deus quer para a gente? Porque a palavra fala também que se nós que somos mal, a gente não dá uma coisa ruim para os nossos filhos, e Deus, que é perfeito, Deus nos fez para que a gente tivesse vida abundante. Deus nos fez para que a gente tivesse o melhor possível, o melhor de tudo. Nós somos filhos do Reino, mas às vezes a gente questiona Deus. Senhor, mas por que se o Senhor sabe de tudo, se o Senhor está em todo lugar, por que acontece certas coisas? Por que eu sou perseguido? Por que eu não sou chamado? Por que eu não passo num concurso? Por que eu não faço isso? Por que não acontecem as coisas? E eu sempre estou na tua presença. Aí vem a resposta. Às vezes Deus não te dá. Às vezes Deus te deixa no caminho. No caminho, mas não sozinho. Ele te deixa no caminho para te preparar. Porque às vezes porque o que Deus certamente quer te dar é muito maior do que aquilo que você está pedindo. É muito maior. E se Ele fala aqui, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Não é uma coisa assim, maçante. Batei a porta e será aberta para vós. Ele insistiu, depois de dizer todas aquelas bem-aventuranças, ele insiste em falar, bate, que eu vou te atender. Busca, você vai me encontrar. Insiste. Porque às vezes nós não estamos preparados. E Deus, como você falou, Deus é Deus. Deus é Deus na nossa doença, Deus é Deus, sabe, nas nossas dificuldades. Agora imagina se a gente não estivesse na presença de Deus. Misericórdia. Imagina se nós continuássemos, às vezes, tirando. É muito engraçado o que eu vou falar. Às vezes a gente atrapalha Deus de agir. Às vezes não. Sempre a gente quer pedir aquilo que a gente quer e não tem negociação com Deus. Não tem negociação com Deus. E tem gente que não consegue pedir porque não acredita. Outro dia eu ouvi uma reportagem de uma pessoa que é um adivinho e eles perguntaram para ele, Jesus está voltando? Ele falou assim, não, Jesus não está voltando. Jesus está aqui com a gente. Aqui, morreu, foi embora. É claro que ele não conhece o Evangelho, é claro que ele não conhece nada da palavra. Mas se a gente conseguir entender que às vezes a gente atrapalha Deus de fazer as coisas, ou você confia e deixa Deus agir, ou você passa por situações que cada vez mais você vai ficando tumultuado, cada vez mais você vai ficando distante, cada vez mais você vai ficando longe. E ele insiste aqui, ó. Eu poderia ficar só nesse verso aqui. Bata e eu vou abrir para você. Busca, insista. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra,
e a quem bate será aberta. Isso são promessas e garantias de que o próprio Jesus está fazendo. O próprio Jesus está fazendo. Ele está ensinando que o reino é assim que funciona. O caminho é esse. Se você fizer isso, certamente você chegará à bênção que você busca, a melhor bênção que Ele tem para dar para a gente. Aqui a gente tem o princípio do julgamento. Quando a gente começa a julgar as pessoas, que está logo no verso 7, no verso 1, capítulo 7, é um erro da gente. Querer julgar, querer comparar, querer fazer certas coisas que não depende da gente a situação. Não depende da gente. Às vezes você vê pessoas que estão te maltratando, pessoas que estão fazendo coisas para te aborrecer, pessoas que atravessam o nosso caminho. É simples. Alguém chega para você e fala assim: olha, você não vai conseguir aquela casa. Você vai ter dificuldade de fazer isso. Está amarrado no nome de Jesus. Ixi. Vocês viram o que eu vi? Amarrado. É impressionante como arrepiou. É impressionante como as coisas são. Eu estava aqui falando para vocês sobre pessoas, sobre coisas que atrapalham a nossa crença. E apareceu um demônio ali, bem na minha frente. Isso é sinal que Deus está aqui. Amém. Amém. Isso é sinal que Deus está Glória a aqui. Deus, aleluia. Às vezes a igreja, como Deus é bom. Uma coisa a gente tem que entender. A gente não deve ter medo de coisas que possam nos causar medo. O que são essas coisas? O amanhã. O amanhã pode nos causar medo. As minhas decisões. Presta bem atenção, Bruno. Esse culto não foi à toa que foi mudado. Sabe? As decisões que a gente vai tomar, os conceitos que a gente tem que usar, principalmente o nosso silêncio, para que Deus fale no nosso coração. Às vezes entra uma pessoa, quando você menos espera, fala para você: calma, as coisas vão dar certo. Teve um dia que eu liguei para o proprietário daquela casa que nós vamos ver hoje, e falei para ele, logo depois de quinta-feira, falei: olha, estuda com carinho, porque é uma pessoa que precisa de uma bênção. Falei com ele. E ele, quando foi ontem, essa pessoa me ligou e falou assim: eu vou lá ver a casa. Não era dos planos dele. Eu vou lá ver a casa e avisa o teu amigo que eu vou estar lá. Então, às vezes, Deus começa a trabalhar. Lembra que nós fizemos um ato profético aqui? Lembra? O que vocês pediram? O que eu pedi, eu fiz hoje. Eu precisava fazer. Se vai lotar essa igreja, não sei. Mas a minha parte eu fiz. Quando vocês fizeram aquele ato profético, tá aqui, ó, tá tudo dentro daqui, ó. Pedir, tá aqui. Deus falou: bom, isso eu posso fazer. Isso está feito. Aí vem aquela outra história, a decisão. Quando você começa a receber uma bênção, Bruno, você, Adriana, sabe, o inimigo começa a colocar dúvidas na nossa cabeça. Começa a colocar coisas que vão tirando, sabe, a certeza que a gente tem que realmente foi Deus que fez. Esse é o grande problema, é o grande vilão, é justamente o inimigo tentar tirar do nosso coração aquela coisa gostosa que você, quando você recebe uma notícia, você fala assim: poxa, eu consegui. Então, glória a Deus, eu não consegui.
Glória a Deus. Mas por que glória a Deus se eu não conseguir? Então a gente tem que fazer essa coisa muito lógica, com muita calma, o Espírito Santo, para que ele possa explicar no nosso coração o que a gente tem que fazer. Glória a Deus. Nada acontece por um acaso. Verso 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho vai pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo mau, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Alguém pode ler Lucas 18, capítulo 1 para mim? Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Vamos insistir nisso. Orar sempre e nunca desanimar. Alguém pode ler Mateus 10, 22? Mateus 10, 22. eu vou ler. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Por que Jesus, por que a palavra insiste tanto na oração, em você perseverar? Por quê? Porque esse é o único caminho, que você vai conseguir. Você quer chegar do outro lado? Você tem que dar o primeiro passo. Você quer chegar do outro lado? Você tem que dar o segundo passo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se você parar, você não chega. Se você parar, você não chega. Todas as coisas que nós vamos planejar, com todo o planejamento, tudo, Deus tem que estar no meio, tem que estar na frente. A nossa oração não é em vão. Ah, mas por que a gente não consegue às vezes? Não consegue porque não chegou a hora. Não consegue porque talvez Deus não queira que você vá por aquele caminho. Não consegue porque Deus tem alguma coisa melhor. Quantas vezes nós tomamos a dianteira, atrapalhamos o plano de Deus? Você quer ver um exemplo? Jonas, ele queria pregar em Nínive? Queria? Jonas, ele queria pregar? Não. O que Deus fez com ele? Colocou ele no barco. E ele fez tudo aquilo, foi parar na barriga de um peixe, mas no fim ele teve que pregar, porque ele sabia que aquele lugar eles iam matar ele. Ele não queria fazer isso. E ele orou para Deus, que não queria ir para lá. E ele fez tudo para não ir. Deus, ele morreu? Não. Então às vezes a gente tem que parar para entender que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa vontade. Amém. É muito maior. Amém. Porque quanto mais a gente tem aquela ansiedade, aquele medo, é porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus já está lá. Deus já está lá, e se você confia nele, ele segura a tua mão e te leva até lá. Ele te leva até lá. Então, às vezes, você tem uma decisão. Você tem uma decisão para tomar. Você tem que esperar uma decisão. Que alguém tem que tomar por você. O que você tem que fazer? Orar. Todas as vezes, Bia, põe esse gato para dentro para mim. Todas as vezes que... Tá aqui, ó. Todas as vezes que eu precisei passar por uma grande tribulação, todas as vezes
É fácil? Estou falando daqui para lá. Não é fácil. Às vezes você perde o equilíbrio, às vezes você perde simplesmente o sono. Eu tive uma época que eu perdi o sono 40 dias. 40 dias eu acordava de madrugada. 40 dias. Qualquer coisa que você põe na tua cabeça, você vai dormir, aquilo não sai mesmo, até porque a gente tem uma responsabilidade. Mas no outro dia, além da gente acordar cansado, a gente não resolve. Resolve, Bruno? Aí fica com um peso a mais, porque você dormiu cansado, durante o dia você vai fazer as suas coisas, cansa o dia, chega à noite, tem mais uma preocupação, não deu certo. Eu também tenho, sabe, eu tenho as minhas preocupações, eu também tenho, confesso, tenho algumas coisas que eu espero, e às vezes demora, mas é muito claro que Deus está falando hoje para a gente. Tudo. Ele fez aquele sermão do monte, é um sermão que praticamente ele norteia a palavra, ele norteia o reino, é assim que tem que ser feito, o caminho é esse. Quando ele fala aqui, buscar primeiro o reino de Deus, tudo será. Está aqui, ó. No verso 33 do capítulo 6, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Aí depois ele fala, bata, insista, busque, insista. Você percebe aonde que está o caminho? Você percebe aonde é o caminho certo? Não adianta você fazer um outro tipo de coisa, não adianta você fazer plano, não estou falando você, não adianta nós fazermos o plano, olha, se acontecer aquilo, eu vou responder assim, olha, eu não vou conseguir aquilo porque está escrito no papel aquilo. Não. Deus já está na frente. Deus já está na frente. Se você acredita na palavra, se você vem aqui buscar uma força, buscar, sabe, o teu alimento, está aqui, ó. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Porque é somente assim que nós vamos passar o outro dia, nós vamos entrar numa segunda-feira totalmente direcionado, numa terça-feira, mas vai ter problema na quarta, não tem problema. Sabe? O problema vai começar e vai terminar. Se ele passar para quinta-feira, mas ele vai acabar, porque Deus está entrando nisso. Está batendo? Se você bater, Deus vai abrir. Se você pedir, Ele vai conceder. Mas o que você não pode fazer, o que a gente não pode fazer é troca. A palavra é muito clara. Se você buscar o reino, tudo será acrescentado. Tudo que você precisa. Não peça dinheiro. Sem dinheiro é uma coisa que para Deus não quer dizer nada. Mas se Ele falar para você, olha, você vai poder ganhar dinheiro, você vai, sabe, ter uma carreira sólida, você vai fazer uma situação, Deus vai promover uma situação que você possa ganhar o dinheiro para você se manter até de uma forma confortável. É assim que Deus funciona. Amém? Amém. Por último, isso aqui é uma coisa fantástica. Capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo quanto quereis, verso 12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, olha que legal. Tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois essa é a lei e os profetas. Isso aqui é chamado na Bíblia a regra de ouro. Isso é o grande segredo. Em outras palavras, você quer
Você quer ter amigos? Você quer fazer o bem para as pessoas? Você quer que as pessoas façam bem para você? Faça o bem para as pessoas. Amém. Você quer que você seja uma pessoa admirada? Começa a fazer o bem para as pessoas. Começa, sabe, a fazer que as pessoas vejam você uma pessoa iluminada, uma pessoa do bem. Essa é a regra de ouro. Por que isso? Porque isso é um mandamento. Amar seu próximo. É um mandamento. Quando a gente começa, aí, você vê que isso aqui já foi contra, aqui o verso primeiro, não julgueis para não ser julgado. Começa aí, sabe, se a gente começar, a gente pode falar nisso a noite inteira. A noite inteira a gente pode discutir isso aí teologicamente, que isso aqui, se você fizer isso, orar, insista na oração, Deus vai realizar. Deus vai realizar. Você tem uma grande, talvez a nossa semana, essa seja uma semana para mim, para ela, para toda a igreja, uma semana muito cheia de decisões. Muito cheia de decisões. Mas são decisões que precisam que sejam decididas. Toda decisão tem que ter um final. Toda decisão precisa ser finalizada. Porque senão você não consegue fazer nada. O que nós temos que fazer? Mais uma vez. Entrar em oração. Entrar em oração. Às vezes Deus já fez. Às vezes Deus já fez o que a gente precisava que Ele fizesse. Olha quanta coisa aconteceu essa semana. Olha quanta coisa aconteceu hoje. Olha quanta coisa a gente está buscando e no calor do dia a dia a gente não percebe que está acontecendo. Olha quanta coisa, quantos milagres, quantos livramentos, quantos milagres nesse mês de fevereiro Deus já tem proporcionado para a gente. Eu posso contar um monte. Ela tem um monte, você tem. Olha quanta coisa Deus já fez para a gente. E a gente às vezes ainda está pesado, o coração está pesado, porque falta apenas uma ou duas ou três coisas. Mas será que isso já não está resolvido? Será que isso não é uma questão de esperar? Será que isso não é uma questão de você dar o passo? Agora, o que a gente não pode, não deve, é atrapalhar a ação de Deus. Porque quando a gente atrapalha a ação de Deus, Deus é culpado. Às vezes Deus é culpado por uma coisa que Ele não fez. Deus é culpado por uma coisa que Ele não fez. Se você tem um prazo para você ficar naquele lugar, mas foi Deus que te colocou, é Ele que vai tirar. Se você entrou naquela casa, foi Deus que te colocou. Você foi feliz ali? Foi. Você tem um prazo para sair? Deixa Deus tirar. Não faça nada. Não faça nada antes que Deus não dê a palavra final. Porque às vezes a gente faz as coisas, depois se arrepende. Aí é mais um problema. Nós somos fáceis de arrumar coisas que a gente não consegue resolver. Fáceis. E às vezes você, por uma questão de silenciar o seu coração, você vê a resposta na tua frente. Às vezes bate na sua casa. Às vezes o telefone toca e a resposta vem. Dá um tempo para Deus. Dá um tempo para Deus. Amém, igreja? Amém. A palavra falou com você hoje? Amém. Sabe, às vezes é um pouco complicado. A gente... Eu lembro que eu tinha uma herança e eu estava precisando muito daquele dinheiro. Muito. Mas era uma herança que não era fácil de vender. Porque tinha outros herdeiros.
E outros herdeiros queriam usufruir de uma outra forma e não queriam vender. Era difícil. Nós entramos numa campanha no começo do ano. E eu estava na igreja e alguém me chamou, olha, o teu advogado, era umas 8 horas da noite, o teu advogado está te chamando lá no telefone. Não sei como ele me achou. Não, ele ligou para mim. Eu olhei, eu estava sentado no primeiro banco com ela. Aí eu fui lá fora, umas 8 horas, 8h30. Ele falou assim, eu tenho uma notícia para te dar. Fala, a casa está vendida. Estava precisando daqui urgente. A casa está vendida. Aí, na mesma semana, ou um dia depois, nós fomos para Lorena, assinamos, e 2 dias depois o dinheiro estava na conta. Minha vida mudou. A minha preocupação. A preocupação por falta de dinheiro é uma coisa muito séria. A preocupação também quando tem muito dinheiro é muito séria. Mas se você não está com o teu coração em Deus, é um perigo você pisar fora. É um perigo você pisar no lugar errado. Deixa Deus agir. Amém? Amém. Vou fazer oferta. A oferta ela está em Marcos capítulo 12. É uma passagem também que eu gosto muito. Fala sobre a oferta da viúva. Capítulo 12, verso 41. Capítulo 12, verso 41. Diz assim: E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositados as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre, portanto, de pouco valor. Chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: Com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Porquanto todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Se a gente for analisar, é muito difícil daqui para lá também. É muito difícil a gente entender que o reino de Deus, ele funciona, ele é uma semeadura. Ele é uma semeadura. Quando você não oferta, quando você não tem aquela intimidade com Deus, Deus cuida da gente, cuida, muito, muito. Mas quando você tem a certeza que você mesmo estando, nós passamos por isso, essas cadeiras foram isso. Quando você tem a certeza que Deus, sabe, da sua contribuição, da moedinha, daquela coisa pequena, interfere, daquela, sabe, Deus abençoa aquilo, ele mesmo, Jesus mesmo falou, essa viúva, ela deu mais do que todos aqueles que sobravam, ele dava o que sobrava. Tem muita gente que oferta que sobra, muita gente, e tem muita gente que muitas vezes coloca uma moeda, coloca, sabe, um mínimo, e Deus abençoa, generosamente, e muito mais do que muitas pessoas que acham que Deus abençoa com carro, com tudo, muito mais. Então eu convido a você nós vamos orar, você que trouxe a sua oferta, você que trouxe a sua contribuição. Senhor, pela tua graça, Senhor, nós colocamos
todas as pessoas na tua presença, Pai. Todos aqueles que vão ofertar, todos aqueles, Senhor, que estão aqui, que vão profetizar, Senhor. Vão profetizar, todos aqueles que não trouxeram e vão poder profetizar, Senhor. Vão poder colocar a semente na sua casa, Senhor, em forma de profecia, Pai. Nós pedimos a sua bênção em dobro, Pai, em nome de Jesus. Tem um louvor que eu não vou cantar, mas eu gostaria de, antes de eu encerrar, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse louvor. É um louvor que vai falar muito com a gente. E eu estava ouvindo ele hoje. Fiz questão de trazer ele para a gente ouvir. Presta bem atenção no que ele vai falar para nós. Ele chama Deus Vem.
Amém. Que Deus vai entrar na tua casa, na tua vida, Amém. na tua peleja. Glória a Aleluia. Deus. Então receba. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Senhor, obrigado por mais um culto. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo teu alimento. Que essa semana, Senhor, os teus anjos já estejam preparados, Senhor. Os teus anjos já estejam prontos, Senhor, para que nosso dia a dia, Senhor, seja exclusivamente na tua presença, Senhor. Que o inimigo não possa, Senhor, saber dos nossos planos, que o inimigo, Senhor, não possa atrapalhar a nossa alegria, a nossa vida, Senhor. E eu entrego, Senhor, todos daqui que estão aqui, Senhor, que vieram buscar a sua bênção, Senhor, que vão receber a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam Amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Está encerrado. Amém. Amém.